Quem é um militar aposentado e ex-agente da inteligência norte-americana que, sob juramento, afirmou que o governo dos Estados Unidos tem programas secretos de reengenharia de naves extraterrestres e de resgate de corpos biológicos não humanos, e que afirmou que não duvida que o governo dos Estados Unidos chegue até o limite para que seu segredo se mantenha intacto. Vem comigo nesse filme, te conto tudo sobre quem é David Grush e as afirmações que ele fez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou o Thiago Luiz Tiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Quem é David Grush? Um ex-militar e ex-agente da inteligência norte-americana que veio a público sob juramento afirmar que o governo dos Estados Unidos tem um programa secreto para resgatar, fazer a reengenharia de espaçonaves extraterrestres e que junto a elas corpos biológicos não humanos foram encontrados. E além disso, afirmar que não duvida que o governo americano tome qualquer medida possível para que quem quiser falar alguma coisa sofra as consequências. Você já sabe. Você gosta desse assunto. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Marque também o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você ser avisado. Não deixe também de curtir todos os vídeos do canal. E também comente, deixe o seu comentário e compartilhe o canal com todos os seus amigos. Vamos então para esse vídeo que eu vou falar para vocês quem é David Grush e as afirmações graves, gravíssimas, pesadas que mexem lá na ferida do governo norte-americano com relação a esse acobertamento ufológico. Nascido em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, Grush foi um oficial de combate condecorado da Força Aérea dos Estados Unidos durante a guerra no Afeganistão e é um veterano da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial e do Escritório Nacional de Reconhecimento. De 2019 a 2021, ele foi o representante do NRO para a Força-Tarefa do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, o ARO, do final de 2021 a julho de 2022. Além de atuar na Força-Tarefa, também foi co-líder de análise de fenômenos anômalos não identificados no NGA. Ele ajudou na elaboração da Lei de Orçamento de Defesa de 2023, que trouxe disposições para comunicação sobre avistamento de OVNIs, proteção para denunciantes e quebra de certos acordos de não divulgação. O histórico de David Grush na Força Aérea dos Estados Unidos, também nas agências de inteligência, sempre foi acima de qualquer suspeita. Condecorado, um ex-veterano de guerra e também altamente capacitado para efetuar as suas tarefas, surpreendeu e também deixou irritado muitos dos seus ex-superiores e também membros das agências de inteligência norte-americana e também militares dos Estados Unidos. Porque estão sendo agora expostas verdades que incomodam. Verdades que antes, quando eram ditas pela imprensa, simplesmente tinha-se o silêncio. A partir do momento em que o Senado começou a pressionar o governo norte-americano a liberar, a explicar que objetos eram esses, se havia ou não algum tipo de projeto secreto em andamento, as coisas mudaram. Agora, qualquer pessoa que queira testemunhar, que queira falar, ou afirme que teve algum conhecimento ou participação em projetos de recuperação de objetos, projetos secretos norte-americanos com relação à pesquisa dos objetos voadores não identificados, será ouvida pelo Senado americano. Isso faz com que as pessoas se encorajem a vir a público e contar sob juramento. E sob juramento dos Estados Unidos é algo muito sério. Se você mentir, as penas são pesadas. Então por que pessoas arriscariam a sua reputação, a sua liberdade
mentindo, inventando coisas. Pela primeira vez, o governo norte-americano está sendo pressionado, juntamente com as Forças Armadas, estão sendo pressionados pela opinião pública e pelos parlamentares, que querem saber o que está acontecendo. E David Grush falou abertamente, não claramente, porque algumas informações ele temia que pudesse lhe causar algum problema. E ele disse isso muito claramente. O testemunho de David Grush era altamente aguardado desde que há 2 meses atrás ele deu a sua versão dos fatos, o seu testemunho para a pesquisadora Leslie Kean, que foi publicado no jornal eletrônico The Debrief. Embora o estudo dos objetos misteriosos, muitas vezes evoque conversas sobre alienígenas e homenzinhos verdes, os parlamentares norte-americanos nos últimos anos pressionaram para mais pesquisas e veem isso como uma questão de segurança nacional. Grush foi categórico. Ele alegou que as autoridades americanas recuperaram uma aeronave extraterrestre e que restos biológicos não humanos estavam dentro dela. Perguntado pela deputada Nancy Massey se ele acreditava que o governo daquele país esteve em contato com inteligência extraterrestre, Grush respondeu: "É algo que eu não posso discutir em público." Ela então disse: "Mas, se não pode, como é que você consegue falar isso? Se você acha que encontramos destroços, temos os corpos dos pilotos dessas naves?" David respondeu que, como afirmou publicamente em entrevista ao News Nation, eles encontraram sim restos biológicos quando recuperaram esses objetos. E a deputada Massey, ela continuou pressionando David para que ele falasse mais sobre esses seres biológicos não humanos. E ele respondeu que sim, a informação que ele tinha que eram seres não humanos. E foram pessoas de dentro que analisaram esses corpos e pessoas que ainda hoje estão trabalhando no projeto. Lembrem-se que há o caso Roswell e há tantos outros casos onde o governo americano sempre negou que tenha recuperado destroços de naves extraterrestres e também de seus tripulantes. Uma afirmação dessa nos faz rever tudo aquilo que já foi passado. Traz todos os fantasmas, os esqueletos dentro do armário do governo norte-americano à tona. Expõe uma verdade nua e crua de como a informação foi manipulada e acobertada por tanto tempo. E como eu sempre digo, não há mentira que perdure para sempre. Uma hora a verdade chega. Além disso, David disse que foi solicitado em 2019 pelo chefe de uma força-tarefa que pesquisa os OVNIs para identificar todos os programas altamente classificados secretos relacionados à missão da força-tarefa. Na época, ele foi designado para o National Reconnaissance Office, a agência que opera os satélites espiões dos Estados Unidos. E ele foi informado no curso das suas funções de que um OVNI há várias décadas atrás havia caído e que desde então uma engenharia reversa estava sendo feita nele para que se entendesse como esse objeto voava, qual a sua energia, para que pudesse ser replicada para os padrões terrestres. Esse objeto teria caído na década de 30. E recentemente, o ufólogo italiano Roberto Pinotti trouxe a público documentos secretos de um OVNI que teria caído em 1933 na Itália, durante o governo de Mussolini, e que o então presidente, chefe de Estado italiano, teria começado uma investigação para descobrir que nave era aquela. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos teriam então descoberto esse objeto e teriam levado de volta aos Estados Unidos. Teria sido esse objeto que deu início à teoria da engenharia reversa, um objeto que caiu 14 anos antes de Roswell. Além disso, o ex-oficial da inteligência afirmou que algumas das pessoas que trabalham com essa tecnologia alienígena se feriram em acidentes enquanto tentavam
fazer a engenharia reversa. Grush disse que se tornou um denunciante do programa secreto do governo após sua descoberta e enfrentou retaliação por se manifestar. Ele, entretanto, se recusou a ser mais específico sobre as táticas de retaliação, citando uma investigação em andamento. Ele reclamou que foi brutalmente e lamentavelmente pressionado. Algumas das táticas que eles usaram em David o machucaram profissionalmente e pessoalmente. David Grush também disse que não duvida que o governo dos Estados Unidos chegue ao limite, que faça o que tem que ser feito, que os meios justificam os fins, para que o seu segredo continue sob o manto do acobertamento. Perguntado se ele sabia se alguém foi morto por falar demais, ele disse que não. E essa história nos remete ao passado, à década de 40, 50, 60, quando os famosos homens de preto apareciam para as pessoas que vinham a público relatar os seus avistamentos, contar os seus contatos, dizer que tinham tido uma experiência extraterrestre. Por muitos anos a imprensa fez chacota dessas pessoas que tinham a coragem de vir a público, mas logo em seguida eram silenciadas com ameaças ou com a morte. E puxando um pouquinho mais, indo um pouquinho mais fundo nessa ferida, ainda dentro de uma teoria, alguns pesquisadores, ufólogos e cientistas que trabalharam ou disseram ter trabalhado em projetos secretos, foram encontrados mortos. Ufólogos morreram de maneira muito misteriosa. E a gente não pode simplesmente descartar qualquer possibilidade, uma vez que estamos envoltos de mentiras, acobertamento, uma cortina de fumaça que cada vez mais está se dissipando ante a tantos testemunhos, ante a tantas evidências, ante a tantos questionamentos que o Congresso do país mais poderoso do planeta tem feito contra o seu governo e contra seus militares. Quais serão os desdobramentos após essa audiência pública? As acusações de David Grush são sérias e pesadas para o governo norte-americano, que vai ter que desmentir quem está falando a verdade. A ufologia está mudando. Este é o início de uma grande reviravolta que trará mais informações cada vez mais espetaculares. Mas será que nós estamos preparados para essa verdade que virá à tona? Quero saber a opinião de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.